Olá, meus irmãos e irmãs, paz e bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos hoje fazendo o nosso sexto encontro de nosso projeto Sementes da Quaresma. Hoje é o dia 27 de fevereiro de 2023 e para mim é uma alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus. Nós começamos a refletir sobre as tentações de Jesus no nosso encontro de ontem, com base em Mateus capítulo 4, e eu li para vocês aquele texto do versículo 1 que diz: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora eu gostaria de ler a parte desse texto que trata da primeira das três tentações. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Evangelho do nosso Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Meus queridos irmãos, nós encontramos Jesus aqui no momento inicial do seu ministério. Ele havia sido batizado por João Batista quando tinha aproximadamente 30 anos. Ele foi batizado nas águas do Jordão. Depois ele se retira para um período de jejum, de oração, no deserto da Judéia. Ali ele permanece 40 dias e 40 noites sem comer. O texto não diz que ele ficou sem beber, o que nos dá a entender que ele poderia estar utilizando água e chás produzidos com ervas daquela própria região. Mas o fato é que depois de 40 dias e 40 noites ele lidou com uma situação de fome que era grave. E aí é nesse momento, quando ele se sente com fome, esta necessidade natural e legítima, que é a necessidade do alimento, que o tentador se aproxima dele para fazer uso desta necessidade, como eu disse, natural e legítima, para encontrar por meio dela uma oportunidade para fazer a Jesus uma tentação. Eu expliquei no encontro de ontem o que é uma tentação. Tentação é uma proposta para a prática do pecado, é um convite para a prática do pecado. A tentação não é em si mesma um pecado, ela é uma sugestão para que cometamos o pecado. Jesus foi tentado não apenas 3 vezes, mas ao longo de toda a sua vida e de seu ministério, diz a palavra do Senhor, em todas as áreas ele foi tentado, mas sem pecar. Nós também somos tentados, mas frequentemente caímos em tentação. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar dizendo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedindo o socorro divino, porque a tentação naturalmente virá, mas nós podemos não cair nela. Então, é esse o pedido que Jesus nos ensina a fazer continuamente. Quem é o tentador de Jesus? A resposta o texto nos dá logo no versículo 1, é o diabo. Quem é o meu tentador, o teu tentador? Os nossos tentadores podem ser a carne, podem ser amigos e parentes, pode ser uma circunstância de vida ou pode ser o próprio diabo. O fato é que há relações que favorecem a prática do pecado. Por isso é que a gente deve ter muito cuidado com as relações que começamos, ou que mantemos, ou que nutrimos, para que elas não sejam portais
através dos quais as tentações nos assolem continuamente. Esse é um cuidado que nós devemos ter. Então, o diabo, tomando ocasião da fome de Jesus, sugeriu a ele a seguinte frase: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ora, transformar pedras em pães é algo que Jesus poderia fazer. A questão não é esta. A questão não é se a pedra transformada em pão poderia alimentá-lo. Efetivamente, sim. A questão toda na tentação é o se tu és filho de Deus. A questão aqui é atender ao pedido do diabo, que parte do princípio que há dúvidas em relação à identidade de Jesus. O que o diabo faz é provocar Jesus para que dê demonstrações de sua identidade, de sua filiação com Deus. Ele põe dúvidas sobre esta filiação ao dizer se tu és, e agora ele lhe dá uma condição através da qual Jesus poderia provar. Manda que estas pedras se transformem em pães e tu provarás que és filho de Deus. Preste atenção ao que eu vou dizer agora. Quem sabe quem é, não precisa provar nada a ninguém. Não precisa dar provas para si mesmo, nem precisa dar provas para quem quer que seja. E é muito importante que saibamos quem nós somos. Nós somos, como diz a palavra do Senhor, filhos de Deus. Nós temos a natureza divina em nós. Nós carregamos conosco a própria essência da divindade. Nós somos manifestações da divindade. Por isso que o nosso destino eterno não é o Hades, não é o sofrimento. O nosso destino eterno é continuarmos sendo quem já somos, manifestação da natureza divina, filhos de Deus. Esta é a expressão que a Bíblia diz, porque nada há mais efetivamente como a manifestação de um ser do que seus filhos. E é esta certeza que devemos ter. Se tivermos de fato certeza, e não deve haver dúvidas, eu não gostaria de ser o teu tentador para lançar qualquer dúvida. Pelo contrário, eu gostaria de dar meu testemunho de fé que eu e você somos filhos de Deus. 4 coisas desaparecerão da nossa vida. E primeiro, como já me referi, o medo da morte. Porque o medo da morte é o medo do que vai acontecer depois da morte. Ora, o que vai acontecer depois da morte é o que já é antes da morte. Nós somos a manifestação da divindade, nós carregamos conosco a essência da divindade infinita. A segunda coisa que desaparece é a ansiedade, porque a ansiedade é o medo em relação a coisas futuras. Mas o que é que pode trazer o futuro? Quem pode nos tirar esta nossa natureza de filhos de Deus? Nada pode nos acontecer no futuro que possa embotar a consciência que agora temos de quem somos, de que somos filhos de Deus. A terceira coisa que desaparece da nossa vida é a vontade de nos tornar outras pessoas, a inveja que faz com que desejemos ser outro ser. Porque não há ninguém maior do que nós, nem menor do que nós. Não há alguém para quem possamos nos transformar ou em quem possamos nos transformar que nos dê uma condição melhor, porque nós já somos filhos de Deus. É a nossa ilusão egóica, é o ego, o personagem que nós mantemos e comparamos com o personagem de outras pessoas, que pode querer fazer com que nós mudemos esse personagem. Mas esqueça o personagem e volte para o seu eu profundo. E o seu eu profundo não é maior nem menor que o de ninguém. Somos todos nós manifestações da divindade. Em quarto e último lugar, o que vai desaparecer é essa vontade de estar em outro lugar, senão aqui e agora, porque é aqui e agora que podemos fruir comunhão com Deus. Vamos orar? Ó Senhor Deus, muito obrigado por quem somos e pela fé que temos em Teu Filho Jesus, que nos fez saber que com Ele somos filhos Teus, sendo Ele o primogênito de muitos irmãos. Dá-nos esta certeza pacificadora, alegradora, dá-nos, Pai, portanto, livramento. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo.
Amém.